Pois eu pela lei estou morto para a lei, a fim de viver para Deus. Muito bom dia e Deus nos sustente, nos abençoe e nos enriqueça mais da sua graça. Viver para Cristo. Dizendo também viver para Deus, né? Se vivemos para Deus, vivemos para Cristo. Se vivemos para Cristo, vivemos para Deus. Porque Jesus disse: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que por amor de mim perder a sua vida, achá-la-á. É claro que Jesus se refere a perder esta vida aqui, que de qualquer forma ela é passageira. Cedo ou tarde ela termina. Passam-se os anos, vão-se as eras e tudo vai ficando para trás. Como canta, né? Eu não me recordo o nome aqui do cantor que diz: o tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar. E sem retroceder também, né? Não para, não retrocede. Mas, preciosos irmãos, Paulo escreveu este versículo, ao qual citamos na abertura, aos Gálatas capítulo 2, verso 19. Pois eu pela lei estou morto para a lei, a fim de viver para Deus. Bem, então nós vamos encontrar aqui uma coisa que para viver para Deus tem que morrer para outra coisa. Jesus disse: vocês não podem servir a dois senhores. Ninguém pode. Ou há de agradar um e desagradar o outro, ou agradará o outro e agradará a um. Estão vendo? Então vocês não vão poder servir a Deus e a Mamon. A quem dedicarás então a tua vida? Vamos à carta de Paulo aos Romanos, é o capítulo 6, né? Capítulo 6 de carta de Paulo aos Romanos. Vamos começar aqui no verso 10. Um pouquinho antes. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Mas existe um se. Olha que a condição para viver com Cristo é morrer com Cristo. Não existe uma outra alternativa deixada por nosso Senhor Jesus Cristo, a não ser esta. Se voltarmos um pouquinho antes, neste mesmo capítulo de Paulo aos Romanos, ele diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Isso é muito profundo, irmãos. Se nós não sairmos só deste versículo, não tem problema. Mas eu vou repetir: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo. Então tem que morrer para ser sepultado, não é assim que
se faz o sepultamento. Então, antes de ser sepultado, tem que se morrer para o pecado. Tem que estar disposto a aniquilar a vida velha. A vida velha seria o modo de viver velho para viver o novo. Então volta lá. De modo nenhum nós, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós, os que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Como nós vamos ainda ter os mesmos desejos, as mesmas práticas, os mesmos sonhos? Não tem como, você ainda permanece vivo para o pecado. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Então, o batismo é um símbolo de que você está deixando para trás o velho homem, a velha mulher, o sistema. Então aquilo é um símbolo da sua morte para o pecado, da sua morte para o mundo, para agora então viver uma nova vida. Nós vamos chegar, você vê? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, agora sim, assim andemos nós também em novidade de vida, uma nova vida. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas tudo passou mesmo, tudo fez novo, aquela velha natureza ranzinza, criadeira de caso, brigona, criador de coisas que não existem, falador da vida dos outros, mentiras, enganos. Então isso faz parte da vida velha. Mentira faz parte da vida nova ou da velha? Da velha. Isso aí não é novidade de vida. Trapaças, da vida velha. Prostituição, da vida velha. Estão vendo? Isso faz parte da vida dos frutos da carne. Ainda vivendo ainda aquela vida velha carnal, ainda não está em novidade de vida. Ao verso 6 diz assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Foi ou não foi crucificado? Aí é você que pensa, você que imagina. Paulo está escrevendo isso. Para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Agora, se esse processo não afetuar em nossas vidas, nós não escaparemos do pecado. Vamos mexer, virar, estaremos servindo ao pecado. Porque a natureza não foi mudada. Este versículo 6 de Romanos 6 tem que cumprir na minha vida, na nossa vida, lutar por isso, sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Porque agora nós vamos servir a Deus, andar em novidade de vida. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Agora ele prossegue. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Verso 10. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, agora vive para Deus.
A sua vida está nas mãos de Deus, porque agora você vive para Ele. Você não vive mais para fazer os desejos carnais. Quando você faz alguma coisa e o Espírito Santo dentro de você testifica que aquilo entristeceu, trazendo uma tristeza segundo Deus em você, você não fica titubeando entre dois pensamentos, automaticamente você se corrige. Se tem que pedir perdão, pede. Se tem que chorar aos pés da cruz, chora. Porque você vai fazer isso não porque alguém está mandando, alguém está pedindo. É porque dentro de você é uma força, o Espírito Santo está aí dentro de você, te leva a este procedimento. Não é uma cobrança de um homem, pecador tanto quanto você. Mas é você mesmo se examinou e concluiu que aqueles atos, que aquelas palavras, que aquilo entristeceu ao Espírito no qual você está selado. Então você mesmo sabe como proceder, o que tem que fazer. Errou, acerta. Mentiu, fala a verdade. Vá ali e conserte. Tem jeito, porque o Espírito te impulsiona a isso. Olha como é isto. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Aí, saindo aqui na última parte de Romanos 6, ele diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecerdes em tais concupiscências. Para nós vencermos o pecado, Jesus já disse: sem mim nada podeis fazer. É necessário que se nasça de novo. É necessário que este corpo do pecado esteja morto, submetido agora à vontade do Espírito, à vontade de Deus, vivendo agora para Deus. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então, viver para Deus. Tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Se alguém pensa que pode viver uma vida carnal e mesmo assim estar agradando a Deus, ele está enganado. Porque ele continua ainda escravo do pecado. O velho homem ainda está vivo. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Estou na graça, nada faz mal, nada tem importância. Você ainda é um velho homem. Você ainda não foi liberto do pecado. Então agora vamos lá adiante, verso 17. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então você hoje é servo. Nós nunca deixaremos de ser servos nesse corpo, mas não agora servo do pecado. Porque a verdade nos tem libertado, agora servos da justiça. Não é isso algo maravilhoso? Agora, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, ele diz assim, para nós já ir caminhando para o nosso final, né? Ele diz: porque o amor de Cristo nos constrange, esse é o verso 14, julgando nós assim que se um morreu por todos, logo todos morreram.
Então morri. E agora a minha vida está escondida em Cristo. Então agora a minha vida não é minha. A minha vida pertence a Cristo. Você não pertence mais a você, a este mundo, para pecar. Mas a vida que você vive agora, vive na fé do Filho de Deus para ser testemunha da ressurreição. Como Cristo ressuscitou, você também morreu para o pecado e ressuscitou para uma novidade, uma nova vida. Então os seus procedimentos é de quem morreu para o pecado e vive agora para Deus. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram em Cristo. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, verso 17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então sirvamos a Cristo em novidade de vida. Você agora não pertence mais ao pecado, embora vivendo ainda preso a este corpo do pecado, como diz Paulo em Romanos 7. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque esta batalha continua. E como você vencerá? Procurando dedicar-se às coisas celestiais. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo, ricamente. Amém.